Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para mais uma prévia de jogo do Real Madrid. Neste sábado tem Rayo Vallecano, Real Madrid, jogo fora de casa para o time do técnico Carlo Ancelotti, que vai em busca da terceira vitória consecutiva, algo que o Real Madrid não consegue 3 jogos consecutivos vencendo desde outubro. Lá vai mais de um mês, tá? Não consegue encaixar 3 vitórias consecutivas e esse é o objetivo deste sábado. Primeira coisa, se vocês estão aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este mini canal a crescer. Deixa aquele like, que é importante para o vídeo ser distribuído para mais pessoas interessadas no tema e, como sempre, os comentários de vocês por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse novo duelo do Real Madrid dentro do Campeonato Espanhol e já projetando um pouquinho a Intercontinental que acontece no meio da semana que vem. Ano terminando para o Real Madrid no dia 22 de dezembro. Até lá são mais 3 jogos do time. Primeira coisa, para quem quer palpitar, parceiro aqui do canal KTO.com, já avisar que, como eu dizia, o Real Madrid não consegue 3 vitórias consecutivas desde outubro, faz mais de um mês, vem de vencer os 2 últimos jogos e vai em busca dessa terceira vitória consecutiva, algo que é muito importante para o time para conseguir manter a desvantagem para o Barcelona, mas com uma possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. O Real Madrid tem 2 pontos a menos que o Barça na tabela de classificação, porém tem uma partida a menos. Essa partida vai acontecer no dia 3 de janeiro contra o Valência fora de casa, então se até lá o Real Madrid conseguir manter esses 2 pontos a menos que o Barça, ou talvez se o Barça tropeçar e o Real Madrid continuar ganhando, existe a possibilidade disso acontecer antes, mas se não acontecer antes, se mantém esses 2 pontos a menos, ganhando a partida contra o Valência, tem a possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol, por isso esse jogo contra o Rayo Vallecano e o jogo seguinte contra o Sevilla são muito importantes para o Real Madrid. Um Real Madrid que nos últimos jogos tem tido dificuldade de conseguir vencer o Rayo jogando lá no seu estádio. Lembrando que o Rayo Vallecano é um time de bairro aqui de Madrid, é o time do bairro de Vallecas e o estádio está no meio do bairro. É um estádio pequenininho e um campo apertado. As dimensões são menores e as distâncias dentro do campo para o que tem ao redor do campo é muito pequeno, tudo é muito apertado. Então não é fácil jogar lá e a torcida pressiona e não é fácil. O Real Madrid nos últimos 4 jogos contra o Rayo, não contando só em Vallecas, contando no Bernabéu também, só tem uma vitória. Então tá tendo dificuldade de conseguir vencer o Rayo Vallecano. Os 2 últimos jogos, Bernabéu e Vallecas, terminaram os 2 empatados. E na última vez que o Real Madrid visitou o Rayo foi 1-1 lá. É um campo sempre complicado para os times conseguirem ganhar ou conseguirem igualar o Rayo Vallecano pela questão das dimensões. Mas o Real Madrid vem em uma muito melhor fase, vem de conseguir recuperar o seu ânimo contra a Atalanta, vencendo um jogo complicado, finalmente conseguindo voltar a vencer um rival de maior nível, né? A gente tá falando da Atalanta, que tá na liderança do campeonato italiano, e o Real Madrid conseguiu uma vitória importante fora de casa, que dá um respiro na Champions, mas que, sobretudo, dá um ânimo pro time nessa reta final de ano, né? Como eu dizia, tem o Rayo Vallecano no sábado. No meio da semana que vem tem o Intercontinental. Vamos ver contra quem vai ser a final. A gente sabe que não vai ser contra o Botafogo. Vamos ver nesse sábado também se define o rival do Real Madrid. E depois, no dia 22 de dezembro, encerra o ano jogando contra o Sevilla no Bernabéu. São 3 jogos que o técnico Carlo Ancelotti tem algumas dúvidas em relação a que jogadores vai poder contar ou não. Kylian Mbappé. O Real Madrid realizou mais exames no Mbappé, depois de ele ter saído aos 35 minutos do primeiro tempo no jogo contra a Atalanta. O Ancelotti saiu o boletim médico nessa quinta-feira, com uma lesão muscular na coxa. O Ancelotti disse que não é nada grave, que em princípio é algo tranquilo para a recuperação do Mbappé, e que o Mbappé vai viajar para o Catar e não está descartado ainda para o Intercontinental no dia 18, quarta-feira da semana que vem. Então essa é uma boa notícia, o Real Madrid não vai ficar muito tempo sem o Kylian Mbappé. A outra grande notícia do dia para o Real Madrid é o retorno de Eduardo Camavinga, que é um jogador extremamente importante para o Real Madrid e é um dos que tem sofrido com lesões nesse início de temporada, até pelo seu estilo de jogo, né? Um jogador muito físico e tá sofrendo, assim como vários outros do Real Madrid, com lesões nesse início de temporada. O Camavinga se lesionou no jogo contra o Liverpool na Liga dos Campeões,
um pouquinho mais de 2 semanas e ele tá de volta, foi relacionado para esse jogo contra o Raio Vallecano e vamos ver a decisão do Ancelotti qual vai ser. Os últimos jogadores que têm voltado de lesão têm ido direto pro time titular. Foi assim com o Rodrigo, foi assim com o Tchouaméni, foi assim com o Vinícius. Vamos ver se vai ser assim com o Camavinga também. É verdade que o Ancelotti recupera alguns jogadores importantes e vai ter mais alternativas um pouquinho, pelo menos para escalar o meio de campo, mas também passa pelas decisões que ele vai tomar na zaga. Em relação à convocação para esse jogo contra o Raio, 5 meninos jogadores da base foram convocados. A novidade é um extremo esquerdo do Real Madrid Castilha, Vítor Munhoz, que foi relacionado pela primeira vez. Os outros já são nomes recorrentes, inclusive existe a dúvida se o Raul Asensio, o zagueiro que vinha ganhando espaço nos últimos jogos, mas que perdeu nos jogos mais recentes, vai voltar a ser zagueiro ou não. Essa é uma das dúvidas na escalação. Se o Ancelotti vai continuar com o Tchouaméni jogando de zagueiro, foi assim nos últimos 2 jogos, ou se o Asensio volta para a zaga. E tem outras questões na questão de como ele vai escalar o time contra o Raio Vallecano. Por quê? Rüdiger e Valverde até agora não descansaram nessa temporada. São 2 jogadores que não têm sofrido tanto com lesões, mas são jogadores que praticamente não descansam. E vamos ver se contra o Raio Vallecano, talvez o Ancelotti possa dar descanso a um desses e aí teria que ajustar um pouquinho o time, mas com a volta do Camavinga, ganha mais uma peça para o meio de campo, e aí o Tchouaméni poderia ser mantido na zaga, mas vamos ver o que o Ancelotti vai decidir em relação a isso. Vinícius Júnior voltou de lesão, jogou todo o jogo contra a Atalanta, foi muito importante para a vitória do Real Madrid. O Vini acumula 10 gols nos últimos 8 jogos, tem sido ofensivamente o jogador mais importante nesse tramo da temporada. Mesmo com a lesão, ele continua se mantendo na artilharia do time. Vinícius e Jude Bellingham. Jude Bellingham foi eleito, inclusive, o melhor jogador de novembro do time, com 6 gols nos últimos 7 jogos, mas o gol é tipo a ponta final do que o Bellingham tem entregado ao Real Madrid, porque ele realmente tem sido o diferencial em campo, principalmente na ausência do Vini, na questão também de liderança dentro do campo do Real Madrid, né? Aquele jogador que tenta motivar o time inteiro a acreditar durante os jogos, né? Estão se buscando esses novos líderes. A gente sabe que o Vini é um desses caras, mais de uma vez ele já puxou o time para a remontada e tudo isso, e o Bellingham nesse último tramo tem também sido importante dentro disso. E claro, jogando muito bem, estando em absolutamente todos os lados do campo, fazendo absolutamente tudo dentro de campo, Jude Bellingham com o Real Madrid. Vamos ver as decisões do Ancelotti também em relação a esses 2 jogadores, mas tudo indica que eles vão para o jogo. Na entrevista coletiva, alguns destaques. O Ancelotti agradeceu o Tchouaméni por ele estar jogando de zagueiro, que não é a função dele, mas que ele tem desempenhado bem dentro do que o Ancelotti espera, que para ele o Tchouaméni é um volante de primeiro nível e muito difícil de encontrar no mercado. Apesar dele receber muitas críticas quando ele joga de volante, ele recebe menos críticas de zagueiro menos críticas jogando de zagueiro quanto ele recebe jogando de volante, e é incrível isso, mas é verdade. Falou sobre questão de o banco de reservas do Real Madrid, comandar o Real Madrid, perguntaram se queima, né? Se é daqueles que tira o sono dos técnicos. Ele disse que isso aí em todos os trabalhos acontecem. Fala que espera que o time consiga manter esse momento de ascensão, digamos assim, daqui até finalizar o ano, porque depois tem uma parada. O Real Madrid joga 22 e depois só volta a jogar no dia 13 de janeiro. E Endrick, foi outro tema de entrevista coletiva. O ponto do Endrick que eu achei mais interessante na coletiva foi que a primeira vez que o Ancelotti fala do Endrick, ninguém pergunta do Endrick, mas ele responde sobre o Endrick. Perguntam para ele sobre a questão do rodízio dos jogadores, se a ideia dele agora nesses jogos até o final do ano para o Real Madrid é tentar fazer mais rodízio de jogadores, principalmente pensando no Rüdiger e Valverde, como eu falava, os jogadores que jogaram tudo até agora. E aí ele diz que é impossível fazer um rodízio contando com apenas 14 ou 15 jogadores de linha, porque muitos estão lesionados. Para esse jogo, Alaba, Militão, Carvajal, Mendy e Mbappé estão fora, são 5 jogadores. Ele diz que é impossível fazer o rodízio com essas ausências todas. E ele traz o nome do Endrick. Ele diz: que vocês ficam perguntando por que o Endrick não joga, tem poucos minutos e blá, 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 blá. Até meteu um blá, blá, blá no meio da resposta. Eu não sei muito bem o que ele quis dizer, mas ele gostou e repetiu mais de uma vez. E disse que o Endrick é muito jovem. E aí ele diz,
São jogadores muito jovens, ele fala especificamente do Endrick, mas que aconteceu a temporada passada também com o Arda Güler. E eu não vou colocar eles em jogo complicado que o time tem que resolver e colocar um menino que tá chegando agora para se adaptar, passar por processo de evolução, para resolver nesse tipo de jogo complicado. Basicamente, ele diz que ele tá preservando o Endrick. Eu nem ia perguntar sobre o Endrick hoje na entrevista coletiva, eu tinha outra pergunta em mente, mas aí ele falando isso, então eu perguntei pra ele a questão dos pontos que ele acha que tem que existir de melhoria, né? Todos os jogadores precisam melhorar em determinados pontos. Jogadores de 18 anos mais ainda, né? Faz parte da evolução e do aprendizado. E ele falou, olha, o Endrick tem que fazer exatamente o que ele está fazendo. Quando eu falo que ele tem que trabalhar, não é uma crítica a ele, isso é o Ancelotti dizendo. Ele tem que continuar fazendo o que ele está fazendo, trabalhando, se entregando nos treinos, se dedicando, treinando muito bem. Ele está feliz, é óbvio que ele queria jogar mais tempo, mas isso faz parte do aprendizado. Ele precisa continuar na sua evolução do aprendizado e fazer o que ele está fazendo. Então, o resumo da história do Endrick é: ele tem jogado pouco porque o Ancelotti resolveu que não vai colocar ele para se queimar em jogos que o Real Madrid precisa resolver. Aí cada um tem a sua opinião dentro disso. A verdade é que, em termos de minutagem, o Endrick estreia e ele vai jogando praticamente todos os jogos, ele tem minutagem. Aí no jogo contra o Lille na Liga dos Campeões é o único que ele é titular na temporada. E a partir daquele jogo, contando aquele jogo, são 13 jogos. Desses 13, o Endrick jogou 6, foi titular em 1, esse contra o Lille, e não jogou em 7. Então ele jogou menos que não jogou. Sendo que, nesses últimos 2 meses, ele teve 42 minutos em campo pelas estatísticas oficiais. É muito pouco tempo? É. Mas entendendo que o Real Madrid está passando por um processo de que teve um momento que parece que mais perdia do que ganhava, dá para entender o que o Ancelotti diz de não colocar o Endrick, porque não tem que botar nas costas de um menino de 18 anos para resolver jogos que o time não está conseguindo entregar. Vamos ver, porque agora em janeiro entra uma sequência de muitos jogos em muitas competições para o Real Madrid. No dia 3 já estreia na Copa do Rei, faz o jogo que está atrasado contra o Valência. No dia 6 estreia na Copa do Rei. Os primeiros jogos da Copa do Rei, eu acredito que o Endrick vai ser titular e vai jogar, porque o primeiro jogo é contra um time de categoria inferior e praticamente Vinícius e Rodrigo, quando começaram a trajetória no Real Madrid, jogaram esse jogo, então o Endrick deve jogar, deve ser titular, deve ter a maior quantidade de minutos em campo, deve ser nesse jogo da Copa do Rei. Depois o Real Madrid tem a Supercopa da Europa e disputa de título, daí vamos ver o que o Ancelotti vai contar de jogadores para isso, mas aí eu acho mais complicado. E depois entra numa sequência que tem Copa do Rei, La Liga e Champions. Então vão ser muitos jogos em janeiro e ele vai precisar rodar o elenco. E aí eu acho que o Endrick vai ter mais oportunidade de pelo menos ter minutagem e sequência de minutos, né? E não 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos. Então acho que aí de repente entra numa sequência um pouco melhor pro Endrick e aí a gente vai ter oportunidade de ver também essa evolução, porque a gente tem visto muito pouco dele em questão de estar mais tempo em campo, né? São 10 minutos, 5 minutos, 4 minutos. Enfim, janeiro vai ser um mês corrido e aí eu acho que a gente vai conseguir ver um pouquinho mais do Endrick. Mas é isso. Real Madrid volta a campo nesse sábado contra o Raio Vallecano e, claro, depois do jogo voltarei aqui para trazer vídeo para vocês. E não se esqueçam, em quem ainda não está inscrito, tem o meu logo, eu não sei se aqui, Tati, é só apertar ali e inscrever-se. É barbada, não custa nada. Vou tentar chegar até aos 100 mil antes de terminar o ano, me ajudem. Beijo para vocês.